Olá, tudo bem? A TV Afiada tem o prazer de entrevistar Marília Reis. Ela tem 34 anos e é advogada, vereadora, já é o terceiro mandato consecutivo dela na Câmara dos Vereadores do Recife. Ela é neta de Miguel Arraes e candidata a governadora do estado de Pernambuco. No primeiro segmento dessa nossa conversa, ela mostrou que é candidata, ainda que o PT tenha demonstrado dúvidas sobre a preservação da candidatura dela diante das negociações em torno do apoio ou não à candidatura do governador de Pernambuco, a Lula, e ela disse que tem a possibilidade de ganhar a eleição, porque no segundo turno ela recebe os votos que seriam do atual candidato do PTB, Armando Monteiro, e derrotaria Paulo Câmara, que é o atual governador. Agora eu pergunto a Marília. Marília, você foi muito tempo do PSB, sob a liderança de seu primo, Eduardo Campos. Primeiro de Arraes, né? Neta de Arraes. Não, mas primeiro sob a liderança de Arraes, Sim, depois... claro. Precedência é precedência. Doutor Arraes fundou o PSB, né? Refundou o PSB, e sempre uma liderança nacional importante. E aí depois a liderança ficou com o neto Eduardo, seu primo, e você com ele trabalhou durante algum tempo e foi militante do PSB. Por que você rompeu com o PSB? Paulo, o PSB, na verdade, se perdeu um pouco do rumo inicial de esquerda. Em 2014, eu acredito que muita gente observou que houve uma grande flexibilização no rumo que o partido tomava. Chegou-se a se cogitar, para você ter uma ideia, se tirar o socialismo, a palavra socialismo do estatuto do partido e princípios básicos do socialismo. Eu me lembro disso. Era uma questão de projeto de poder. E as alianças que foram feitas... Ou seja, Eduardo Campos renunciaria às características socialistas do partido para assumir o poder. Era mais ou menos isso. E discordei, principalmente lá em Pernambuco, da forma como se deu a sucessão, como foi escolhida a sucessão do ex-governador Eduardo Campos. Tanto é que... E eu acho que eu estava certa, tanto é que o Estado está hoje da forma como está. O governador está rejeitado por mais de 70% dos pernambucanos. E, inclusive, é por causa disso que os votos migrariam para a gente no segundo turno, porque há um grande percentual que vota na oposição. Entendo. Então, discordei disso tudo e, por isso... O que você achava que Eduardo Campos deveria ter feito em lugar de escolher Paulo Câmara? Veja, Paulo, eu acho muito prejudicial se negar a política. Se dizer que, um político não presta, a gente tem que colocar alguém de fora da política para gerenciar o Estado. Eu acredito que é necessário gerente, sim, agora com a liderança política dando o norte da situação. Entendi. E não é isso que está acontecendo em Pernambuco, não foi assim que se deu a sucessão. Não dá para colocar os políticos, quem é político, quem está no dia a dia, quem está construindo sua trajetória baseado na militância, só para carregar o piano e de repente escolher alguém porque é de sua confiança, porque é de alguma maneira submisso a ele ou às suas vontades, e dizer que não, tenho que eleger aquela pessoa. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu acho que nega a política, é ruim para a democracia, é ruim até para a gente buscar a consolidação democrática que a gente tanto busca. Você diria que é o legado do Arraes, a palavra Arraes, que em Pernambuco ainda deve ser tão forte, ou quase tão forte quanto o legado do Lula, por exemplo? Você leva esse legado para o PT ou ele fica com o patrimônio do PSB? O legado de Arraes é um legado da esquerda, é um legado do povo brasileiro. Não é de um partido ou de uma família. Arraes, Brizola, Gregório Bezerra, tantos outros que construíram a história desse país, lutaram por justiça social, não podem se limitar a um partido, a uma família. Eu acredito que isso era o que Arraes gostaria de que acontecesse, inclusive. O que você ouviu do seu avô? Muita coisa. Eu convivi com meu avô até os 21 anos. Ah, é? Não sou tão novinha assim, não. Você tem 34 anos? Há quanto tempo ele morreu? Ele morreu em 2005. Então, vamos lá. O que você traz com você, na sua memória, do que o seu avô lhe disse? Uma das coisas que eu mais aprendi não foi somente com palavras, mas com as atitudes, com a história dele, com tudo que a gente conversava, Paulo, é muito sobre a coragem.
ter coragem de tomar um posicionamento, de se manter naquele posicionamento, ainda que desagrade, que prejudique pessoalmente até mesmo, como aconteceu com ele tantas vezes. Eu acho que ter lado e ter coragem são os maiores ensinamentos que a gente pode ter de Arraes. Como é que você explica que Miguel Arraes de Alencar, de uma tradicional família cearense, tenha se tornado um socialista, um homem de esquerda militante? A opção de luta de classe, né? A gente tem, às vezes, se está na luta porque se é daquela classe social, porque você opta, porque você acredita. Fidel Castro também é outro exemplo. Tem tantas pessoas que optaram por esse caminho. Claro. Eu mesma, você, tantos outros. Eu não. Olha aqui, vem cá, outra coisa. O que o teu avô falava do que ele mais gostou de ter feito no primeiro mandato dele como governador de Pernambuco, aquele trabalho dele com os trabalhadores rurais? O que acontece? Você pode rememorar isso? Naquela época Estamos falando ele foi eleito em 62, né? Tinha sido prefeito em 58, Recife. Se elegeu prefeito e primeiro deu início ao movimento de cultura popular, que levava cultura e educação, e muitas vezes a cultura erudita, a arte erudita ao povo. Alfabetizava com Paulo Freire, com toda aquela linha. Paulo Freire já estava trabalhando com ele? Já estava ele, Abelardo da Hora e tantos outros que, enfim, fizeram história, e isso foi o que fez começarem a classificá-lo como comunista. Sim. E foi uma grande revolução lá. Usava salão de igreja, praça, o que fosse, o espaço que tivesse para alfabetizar, para levar a arte e a cultura às pessoas mais pobres, excluídas socialmente. E quando foi governador, ele transgrediu uma grande barreira, que foi bater de encontro aos interesses dos usineiros. Lá a gente sempre teve historicamente, desde que o Brasil foi descoberto, né? Isso. Descoberto não, foi... Os europeus chegaram no Brasil. Desde que os europeus chegaram no Brasil, a gente sempre teve a hegemonia da cana-de-açúcar. Sim. E naquela época não era diferente. E apesar de, desde 1943, ter a CLT, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, os trabalhadores do campo. Sim. Não tinham 13º, férias, salário, jornada de trabalho, não tinham nada. Viviam praticamente em situação escrava. E ele, por ter trabalhado no IAA, ele era funcionário de carreira. Ele era funcionário de carreira. Teve relação direta com os trabalhadores rurais. Sim. E contato com a realidade deles. Então, ele procurou amenizar essa situação, buscar o mínimo de justiça para essas pessoas. E fez o Acordo do Campo, o que deixou a elite muito indignada naquela época. E que consistia o Acordo do Campo? Colocou o patrão, os usineiros e os trabalhadores da palha da cana para sentarem numa mesa e negociarem os direitos e deveres. Pois é. E agora a neta dele, a Marília Arraes, vai ser governadora, se for eleita, para tentar impedir que acabem definitivamente com a carteira do trabalho e a consolidação das leis do trabalho. Você vê Estamos que nessa andamos para trás? Totalmente. E ainda diziam que era modernizar as relações trabalhistas. Nunca vi modernizar indo para atrás de 1943. Eu entrevisto Marília Arraes, que tem 34 anos, neta de Miguel Arraes. Acabamos de conversar um pouco sobre Miguel Arraes, que eu tive a honra de conhecer. E no próximo segmento nós vamos falar sobre o que ela pretende fazer como governadora e líder política. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.